E ainda sobre o plano diretor, estamos em contato agora com a vereadora Sabrina Garcês, do PSD, ela que é da base do prefeito Rogério Cruz. Bom dia, vereadora, seja bem-vinda aqui ao Sistema Sagres de Comunicação. Bom dia, é um prazer falar com vocês mais uma vez sobre um tema tão importante como o plano diretor. Vereadora, como é que a senhora avalia essas críticas, né, que o vereador Mauro Rubem fez, especialmente a tramitação rápida, né, essa aprovação, a toque de caixa que a prefeitura está querendo aí, de um projeto tão importante para a cidade quanto a revisão do plano diretor? Na verdade, tem que se lembrar que esse projeto está sendo discutido há mais de 3 anos. É o mesmo projeto. Aliás, se a gente for analisar desde quando a primeira comissão na prefeitura foi criada, esse plano está sendo discutido há mais de 5 anos. Então, não tem que se falar em aprovação a toque de caixa. O projeto já passou pela prefeitura. Eu, inclusive, fui nomeada em 2017 como representante da Câmara em uma comissão dentro do Paço Municipal, antes do projeto ser enviado. Ele passou pelo concurso, depois ele foi para a CCJ, chegou na Câmara, fizemos várias audiências públicas, foi para o plenário, fizemos mais outras dezenas de audiências públicas, foi para a comissão mista, e aí, depois das emendas, e depois a gente ter criado um outro grupo de análise sob a batuta do prefeito Íris e a época secretária Zilma, o prefeito Íris, no processo eleitoral, ele resolveu retirar o processo para que pudesse analisar com mais tempo essas emendas. E aí, no início desse ano, o prefeito Rogério Cruz já entrou e aí criou-se uma outra comissão para analisar as emendas. E esse projeto está sendo devolvido para a Câmara Municipal. Então, não há que se falar em aprovação a toque de caixa. Pelo contrário, há que se falar da demora do plano diretor, que é uma lei fundamental para o desenvolvimento da cidade. Pois é, vereadora, é claro que pode-se sim e deve-se criticar ou pelo menos avaliar a demora desse processo todo de revisão na própria prefeitura, já em 2 administrações diferentes. Mas para a Câmara, 1 mês não é pouco tempo para fazer esses debates, porque pelo que a gente acompanha, até agora todos esses processos que a senhora citou, todos esses estágios de conversa, de discussão, ocorreram com a prefeitura, com vereadores e com o mercado imobiliário, as regiões, os locais onde a prefeitura, onde o plano diretor poderá mudar a vida das pessoas, dos goianienses, não foram exatamente ouvidos, até por conta das dificuldades durante a pandemia. É difícil provocar esse tipo de debate realmente, presencialmente com as pessoas e para que elas entendam o que é que pode mudar na vida delas. Esse debate ainda não está muito afastado de quem realmente tenha que entender o plano diretor, que é a população da cidade, não está preso aí entre prefeitura, vereadores e o mercado imobiliário, vereador? Mas eu acredito que não. Como eu te disse, as audiências públicas já aconteciam bem antes da pandemia. Eu mesmo fiz 2 audiências públicas na região noroeste, com mais de 100 pessoas participando. Tivemos audiências públicas híbridas com a participação de mais de 400 pessoas. Então, cabe, e é um desafio da Câmara, a gente continuar fazendo esse debate. Agora, falar que não houve esse debate, eu acho que isso é uma afirmação ilógica, devido à participação que a gente teve, uma participação histórica. Isso a gente sabe através dos números. Vereadora Sabrina Garcês, PSD, base do governo, com a gente, Cileide Alves. Vereadora, quando a senhora disse que a Câmara discutiu esse projeto, primeiro, bom dia, né? E obrigada pela presença. Quando a senhora disse que a Câmara já discutiu esse processo, eu questiono o seguinte: dos atuais 35 vereadores, 22 nunca discutiram esse projeto. Apenas 13 vereadores, que foram os reeleitos, discutiram esse projeto. Não era o caso de esse projeto ser entendido e conhecido por esses 22 vereadores, ou os 13 vereadores vão ter mais poder do que os 22 e eles vão votar, dizer para os colegas que o projeto é legal, pode votar e os colegas votarem? É isso que vocês querem? Uma carta branca? Os 13 vereadores querem uma carta branca dos 22 para que eles votem o que os 13 acham que é bom? Cileide, eu acredito que não. Inclusive, as reuniões que nós fizemos, e aí nós lemos o texto novamente, artigo por artigo, Cileide, tinha participação de vereadores novatos.
e as audiências eram abertas. Inclusive, o próprio vereador Mauro Rubem, ele participou de uma e depois nunca mais apareceu. Então, eu acredito que quem quer participar já está participando desde o início do ano. O projeto está à disposição, é só entrar no site da Câmara que o projeto está lá. As emendas apresentadas estão todas no site da Câmara. Não, então, esse projeto que chegou, o projeto que chegou só entrou agora, não? Não, a gente não mudou o projeto, Cileide, o projeto é o mesmo. A gente só fez uma análise das emendas, não mudou nada. Não, mas olha só, isso também eu quero entender. Como é que o projeto não mudou nada se foram acatadas 127 emendas das mais de 200 que foram apresentadas no dia que o prefeito retirou o projeto? Quer dizer, 127 emendas deve mudar muito um plano, não? Então, na verdade, elas não foram acatadas. Quem acata a emenda, Cileide, é a Câmara de Vereadores. O que nós fizemos na comissão foi um estudo da viabilidade de cada emenda. Por isso, uma comissão com a participação da sociedade civil, da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. O que nós fizemos, Cileide? Qual era o trabalho dessa comissão que era aberta para os vereadores? Então, aqueles que tinham interesse quiseram participar, foram participar. O vereador Mauro Rubens só foi em 2, não entendi por que ele não quis se dedicar a um assunto tão importante como esse. Mas vamos lá. Nós pegávamos emenda por emenda, víamos onde estava no plano diretor, se essa emenda era compatível ou se ela causaria algum problema ou se ela iria repercutir em um outro artigo. Então, nós fizemos um resumo, um relato de emenda por emenda. E aí o relatório ele foi indicativo. Olha, essa emenda é legal, contribui com o plano, olha, essa emenda não tem aplicabilidade, ou essa emenda é boa, a ideia é boa, mas ela está escrita de uma maneira ruim. Então, vamos reformular isso. E fez essas sugestões. Agora, quem vai fazer essa análise é a Câmara. Não houve inovação. Tudo que está tudo que foi apresentado por essa comissão já está no plano diretor, que está disponível no site da Câmara. Vereador, é até compreensível, eu acho que seja bom que um vereador participe da discussão dentro da prefeitura, né? Agora, o local que o vereador tem de participar é na Câmara. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, a senhora está dizendo o seguinte, vereador, vamos todos lá para a prefeitura discutir internamente. Quem discutiu na prefeitura sabe o que é o projeto, quem não discutiu perdeu a hora de discutir, agora a Câmara tem que aprovar. Quer dizer, não tem que haver prazo dentro da Câmara, prazo normal, independentemente do debate ocorrido na prefeitura. Quer dizer, não é assim que funcionam os poderes? A prefeitura discute e depois a Câmara também discute dentro das prerrogativas e nos prazos que ela considerar necessários. Porque do jeito que a senhora está falando, eu estou entendendo que a senhora está dizendo o seguinte, quem foi na prefeitura discutiu, quem não foi perdeu e agora não tem direito de discutir na Câmara. É isso? Não, tem direito. Tanto é que o projeto volta para a comissão mista, para ser discutido na comissão mista. O presidente da comissão mista já disse que vai ter audiências públicas, depois ele vai para o plenário, cabe nova discussão, cabe mais audiência pública. Então, o vereador que quiser discutir vai ter oportunidade de discutir. Eu só não entendo, Cileide, que discussão signifique demora. Afinal, essa é uma lei que mexe com a cidade. Todo vereador que foi eleito, ele sabe que essa era uma lei que seria discutida, invariavelmente, uma hora ou outra. Então, ele já tem, eu, pelo menos, eu me preparo para o plano diretor desde quando eu fui eleita a primeira vez em 2016. Eu já comecei a pegar aula com a minha... eu falo que ela é minha boa-draça, que é arquiteta, é urbanista, para eu entender melhor, porque é uma lei muito complexa. Agora, depende de cada vereador. Eu não acho, Cileide, que rapidez significa prejudicar o debate. E lembrando, nós estamos falando de um ente. A Câmara Municipal é o poder legislativo. O Poder Legislativo já vem discutindo essa demanda há muito tempo. É a mesma coisa de você me falar, então, que quando muda o prefeito, então quer dizer que aí não pode dar continuidade para nada que o ex-prefeito estava fazendo. Porque agora é um novo prefeito, tudo tem que ser discutido novamente. É isso, o Poder Legislativo está discutindo, e o Poder Legislativo está discutindo o plano diretor desde 2017. Entraram novas pessoas? Entraram. Agora, elas têm o direito de fazer essa discussão, mas não inviabilizar tudo que já foi discutido, Cileide.
Nós estamos discutindo isso há 4 anos. Eles podem viabilizar, sim, tudo que foi discutido. Eles são maioria, eles são 22, se eles discordarem, ele pode. Eu acho que a comparação que a senhora fez não é correta. Se o prefeito chegar lá na Assim como Câmara, o prefeito pode não querer levar nada do seu antecessor. Agora, sim. Isso politicamente, paciência, eu não trabalho assim. Agora, politicamente, um prefeito, ele pode até dar continuidade ao que um outro prefeito propôs, mas ele vai querer conhecer. Ele não vai lá chegar e assinar um cheque em branco e dizer, olha, já foi discutido pelo prefeito passado, pode continuar. Não, eu quero conhecer isso. Então, me parece... E aí, eu pergunto para a senhora o seguinte, por que essa urgência? Até porque nós estamos em dezembro, o projeto ainda não foi lido, né? Essas propostas modificadas, o que foi acatado não foi lido, só segunda-feira que será lido. Nós estamos no período já de festas de fim de ano, de confraternização, há uma dispersão muito grande da discussão pública. Eu pergunto para a senhora o seguinte, qual o interesse dos vereadores e do prefeito em fazer tão às pressas? O que vocês querem que passe às pressas na Câmara de Goiânia? Só para deixar claro, Cileide, que essa é uma vontade da Câmara Municipal. Foi a Câmara Municipal que foi até o prefeito solicitar que esse projeto seja enviado. E, na verdade, é porque nós entendemos que a discussão está madura, não tem nada às pressas. Os principais assuntos, os pontos mais sensíveis já foram debatidos de maneira pública e criteriosa. Aqui a gente vai falar de expansão urbana, a gente vai falar de adensamento, a gente vai falar do setor sul, setor Jaó, setor marista. Existe, como o vereador Mauro Rubem falou, que essa é uma defesa nossa. A gente tem que integrar o Jardim do Cerrado, Orlando de Moraes. Olha o crime que foi feito em 2007. Isso sim foi um crime. Então, se nós não estivermos aqui para resolver, ou pelo menos para mitigar esses problemas, não adianta a gente fazer política. Então, o plano diretor ele vem para justamente tentar mitigar aquilo que foi ruim no plano de 2007. Então, hoje nós já temos um diagnóstico do que funcionou e do que não funcionou e melhorar aquilo que funcionou. O plano é uma continuidade de 2007. Então, não tem nenhum assunto que não possa ser discutido claramente, até porque todos os assuntos foram discutidos e serão discutidos. Se for demandado, serão discutidos. Qual é a diferença de... Pois é, mas qual que é a diferença de discutir esses assuntos tão relevantes que a senhora está falando? Às vésperas do Natal, dia 23, dia 24 de outubro, dia 30 de dezembro, 31, quando está todo mundo olhando para o final de ano, e discutir isso no dia 2, 3 ou 4 de fevereiro. Quer dizer, o que muda para a cidade em 2 meses que tem que ser feito dessa forma? Exatamente, não muda nada. Então, por que deixar uma lei tão importante como essa para o ano que vem? Só lembrando, Cileide, que essa lei, depois de ser aprovada, ela tem 180 dias para ela começar a ter a sua vigência. A partir disso, e um pouco antes disso, existe uma série de leis regulamentadoras que precisam ser feitas. Se a gente demorar demais, eu sou da tese, então, que não se discuta, comece um novo debate. Esse projeto já está tardio, nós já estamos perdendo com ele, com esse tempo que ele ficou parado. Então, sinceramente, se não for para discutir ou para provar isso que a gente estudou, então esquece tudo. Vamos começar a discutir novamente em maio, em abril, vamos fazer uma nova comissão com um novo grupo do prefeito Rogério Cruz, o grupo administrativo, com os novos vereadores. Então, vamos começar do início. Agora, ficar mais uma vez esperando esse projeto... que já está há tanto tempo em discussão, aí não vai ter... Aí a gente vai demorar 2, 3 anos para ele entrar em prática, para todas as suas leis entrar em prática, aí já tem aí já é o prazo para a gente fazer um novo plano diretor. Então é por isso. Não, mas do jeito que a senhora coloca, ou faz um plano agora às pressas e vota ele no Natal, Ano Novo... O plano não é às pressas, Cileide. Não, agora é. O plano está sendo discutido desde 2017. Não, a votação dele é. Não é, enfim, eu acho que é. Um plano que ficou um plano que ficou um ano na prefeitura para discutir emendas, e se chega na prefeitura e vota ele em menos de 30 dias, eu acho que é às pressas. Porque se a prefeitura pôde analisar... a emenda em 3 semanas. Mas se a prefeitura teve o poder de ter um ano de discussão e a Câmara tem 30 dias, menos de 30 dias, eu acho que é às pressas. E aí, a senhora está colocando do jeito que ou faz às pressas, na minha opinião, às pressas, ou
acaba com o projeto e faz outro projeto. Quer dizer, a senhora não coloca como um meio termo esse plano discutido no começo do ano, agora e no começo do ano, e aprovar em fevereiro? Então, é o que eu estou te falando. O prazo que a gente tem, Cileide, para ele entrar em vigência e as leis subsequentes, eles vão chocar com o próximo prazo que a gente tem, basicamente para fazer um novo plano diretor. Esse plano, Cileide, infelizmente, é um plano que já nasce velho, que através das emendas nós estamos tentando melhorar, porque ele foi um plano que já chegou atrasado na Câmara Municipal, com 1 ano de atraso. É isso que eu estou falando. E aí, então, vamos começar novamente. Então, esquece esse plano, esquece essas emendas, vamos começar a discussão do zero. É salutar também. Agora, ficar arrastando um projeto que já nasce velho, não existe justificativa. Bom, uma outra assunto, vereadora, para encerrar da minha parte, é que o plano praticamente acaba com esse conceito de expansão urbana, né? E aí, eu estava relembrando aqui de uma reportagem que o Jornal Popular publicou agora no dia 5 de novembro, como base nos estudos feitos pela MAP Biomas, que informa que Goiânia é a 10ª cidade brasileira em população e a 5ª em território. Entre 1985 e 2020, coincidentemente o período em que a Câmara aprovou muito a expansão urbana de Goiânia, a cidade cresceu 130 quilômetros e hoje já é a 4ª cidade do Brasil em expansão urbana. Consequentemente, Goiânia é uma cidade espraiada, o oposto de uma cidade compacta. O transporte público fica mais caro, o isolamento das pessoas, como a senhora está dizendo, desses bairros, a prestação de serviço fica mais cara. E agora, com esse conceito alterado, a Prefeitura não está, e a Câmara assinando embaixo, abrindo mão e contribuindo para que Goiânia seja, de fato, uma cidade ainda mais espraiada e entregando para o loteador o poder de fazer a gestão do espaço urbano? Não, Cileide, na verdade, esse instituto é um instituto já previsto na lei da... Estatuto das Cidades, perdão, no Estatuto das Cidades, que é o 42B, que é uma outorga onerosa no caso de você mudar o uso daquela área, né, de rural para urbano. Na verdade, isso não é a critério do empreendedor, Cileide. Existe na lei, nós colocamos na lei uma série de requisitos para ele tentar pedir isso e ficar a cargo da administração, como, por exemplo, ocupação mínima da área ao lado dele, tem que ter ocupação na área do lado, tem que ter contiguidade, a ocupação tem que ser de pelo menos 30%, tem que ter viabilidade de transporte, de água, de energia. Então, tudo isso são pré-requisitos que a pessoa que quer entrar com requerimento para pedir essa mudança, que ele vai ter que cumprir. Então, não é assim qualquer um. Você tem os pré-requisitos e isso também tem que estar no mapa, isso já tem que estar previamente manchado. Então, não é uma chave, não é um cheque em branco para os loteadores. E só lembrando, Cileide, que aí acontece um fenômeno na cidade de Goiânia, por nós sermos a capital, enfim, a região metropolitana. Se nós analisarmos o mapa, as bordas da nossa cidade, todas elas já estão ocupadas pelas cidades que fazem divisão. Os loteamentos chegaram lá justamente para ficar mais próximo de Goiânia. Então, nós temos um grande vazio, em parte de algumas saídas de Goiânia, e outros nós já conurbaram. Então, isso tem que ser olhado também, porque o custo da cidade já está alto. O transporte coletivo, por ser um transporte coletivo da região metropolitana, já tem que chegar lá, unidades de saúde, unidades escolares, então isso já está chegando às barras da nossa cidade. O que nós queremos é dar uma organização, é dar critérios específicos e, principalmente, que aquele empreendedor ele seja obrigado, sim, a pagar ao município para que ele possa fazer esse requerimento e aí entrar na zona urbana ou não. Mas isso não é automático. Tem esses requisitos, como eu disse, a contiguidade e a ocupação, que são fundamentais e importantes e que a gente consegue garantir realmente um direcionamento. O que não dá, Cileide, por exemplo, eu visitei uma família ali perto da Comurg, que tem uma fábrica de carvão no meio da cidade. Os vizinhos ficam limpando casa 5 vezes ao dia. Então, nós precisamos, sim, criar um ambiente para que a cidade possa crescer para suas barras e que a gente leve industrialização, que a gente leve comércio, polos, etc. Agora, tudo com muito cuidado.
Pois é, mas aí a Goiânia vai crescer mais ainda, quer dizer, nós já crescemos 130 quilômetros em 15 anos, então a senhora quer que a cidade fique ainda mais espraiada, é isso? Não, eu não quero que a cidade fique mais espraiada. Pelo contrário, eu defendia, por exemplo, o adensamento em regiões que não querem ser adensadas, e aí você tem que equilibrar isso. O setor Jaú, por exemplo, não quer ser adensado, é um setor que já está pronto. O setor Sul, por exemplo, poderia ser adensado, é um setor que já está pronto e que não quer. O próprio setor marista já tem condições de adensamento e que eles falam que eles não querem um adensamento. Então, a Câmara de Vereadores ela tem que fazer um equilíbrio. Ok, a gente tem uma cidade, a gente tem condições de adensar, mas parte dessa cidade não quer adensar onde já está estabelecido. Então, infelizmente, a partir de critérios específicos, se existir a necessidade, você pode crescer ou não. O que nós deixamos, Cileide, foram critérios estabelecidos. Não quer dizer que a cidade vai crescer. Quer dizer que, se houver necessidade, por exemplo, de se fazer um polo industrial ao lado do Jardim do Cerrado, a Prefeitura, junto com a Câmara, com critérios já pré-estabelecidos em lei, ela poderá fazer isso, mas desde que com um projeto, desde que realmente muito bem organizado e justificado. A senhora citou Jaú, Marista e Setor Sul, que são bairros que não são, que são ocupados. Porque quando eu estou falando de cidade espraiada, é vazios urbanos. Esses aí não são vazios urbanos. Os bairros, eles querem manter a estrutura, o projeto original deles. Nós estamos falando de vazios urbanos, ocupar os vazios, não necessariamente adensar os já ocupados. É disso que eu queria entender. Isso. Quer dizer, como que o plano diretor vai fazer, ou se ele não quer fazer isso, é de ocupar os vazios urbanos da cidade, não adensar aqueles que já estão ocupados. Isso já está sendo feito, Cileide. Naturalmente já está sendo feito. Quando a gente cria, por exemplo, os novos eixos de adensamento, porque os eixos de adensamento eles foram diminuídos na proposta original. Então, nós estamos aumentando esses eixos de adensamento para que eles sejam ocupados. Agora, o cálculo que era feito, por exemplo, da fração ideal, para você verticalizar isso, também era um cálculo muito deturpado. O que aconteceu? Aumentou em Goiânia consideravelmente os imóveis de alto padrão e os de baixo e médio padrão. Nós não conseguimos resolver isso, porque não era economicamente interessante para o empreendedor. Nós fizemos essa mudança para que a gente tenha mais habitações populares mais próximas. Inclusive, no próprio plano, nós estamos prevendo isso. Então, tudo isso está sendo pensado. O que nós queremos deixar já preparado é, caso a Prefeitura e a cidade não precise mandar uma nova lei, ou não precise, enfim, inventar um novo critério. O critério já está lá, de acordo com o Estatuto da Cidade. Nós simplesmente pegamos o Estatuto da Cidade e replicamos no plano diretor. Não existe inovação. Nós só não havíamos entendido por que a outra gestão não quis fazer isso. Pelo contrário, suprimiu o Estatuto da Cidade. O que nós estamos fazendo é simplesmente trazendo a legislação federal que prevê isso e que é vinculante para a cidade de Goiânia. Rubens. É isso, vereadora. Obrigado pelo contato com a gente aqui. Um abraço à senhora. Bom dia, bom trabalho. Obrigada, Rubens, Cileide. É um prazer falar mais uma vez com a Sagres. Estou sempre à disposição. Obrigado pela disponibilidade aqui de sempre. Vereadora Sabrina Garcês, do PSD, conversando conosco. Assuntos sobre os quais a gente se debruça, tenta trazer profundidade. Transporte coletivo, como fizemos ontem e hoje. E, claro, falamos aqui com o vereador Mauro Rubem, da oposição, e com a vereadora Sabrina Garcês, da base, sobre o plano diretor. A revisão que está na Câmara, mas que retoma a sua tramitação na próxima semana. Destaques da íntegra dessas entrevistas você confere no sagresonline.com.br.